Tudo bem com vocês? Ótimo. A gente está aqui desde o início do ano. Todos os domingos a gente chama esse momento de episódio. Então a gente está fazendo uma jornada, e essa jornada tem 3 temporadas até agora. Cada temporada tem 7 episódios, 7 mensagens, 7 conversas, 7 palestras, 7 pregações, como se queira. A gente está chamando de episódio por uma questão de comunicação com os nossos tempos. A primeira temporada, a gente falou sobre básicos, coisas bem básicas sobre Jesus. A segunda temporada, nos 7 episódios, a gente falou sobre o Deus de Jesus Cristo e como ele, inclusive, questiona, filtra quaisquer outras imagens de Deus. E a gente está na terceira temporada. Nessa terceira temporada, a gente está falando sobre o fato de que Jesus não começou uma religião nova, Jesus apenas inaugurou uma nova espiritualidade. E a gente está agora, que vai ser agora, a gente está no 4º episódio. Deixe-me só checar. Alguém lembra qual foi o título do primeiro episódio da terceira temporada? Alguém lembra? A mesa. Tudo isso, basta você ir lá, cpbt.com.br. Se você não assistiu nenhum dos episódios, você tem pelo menos aí, 7 da primeira temporada, 7 da segunda, 14, mais 4 agora, dá quanto? Vocês são tão ruins de matemática quanto eu. 21 episódios. Então, pensa numa coisa. Se você não viu nenhum, pensa numa coisa. Pensa assim, todo dia, nos próximos 21 dias, eu vou tirar um tempo para eu assistir um episódio. Só faz isso. Tenta olhar, ver, isso vai te ajudar demais a entender tudo aquilo que a gente está vivendo. Mas esses episódios, eles têm início, meio e fim. Então, se você chegou agora, não se preocupa. O primeiro episódio da terceira temporada chamou-se A Mesa. O segundo episódio, O Poço. O terceiro episódio, O Deserto. O episódio de hoje chama-se A Montanha. Todos esses episódios têm esses títulos, porque esses episódios, ou estes títulos, referem-se a lugares que Jesus habitou nessa nova espiritualidade. A religião dos seus dias tinha um lugar focal, central, que era tido simbolicamente como o lugar onde Deus se manifestava. Alguém lembra? O templo. Quase todas as vezes, e a gente viu isso no episódio 2, quase todas as vezes que Jesus foi ao templo, ele arrumou confusão. E parece que ele construiu ao lado, ou à margem do templo, outra geografia, outros lugares. E fez isso com uma razão, somente para mostrar que Deus está para além do templo. E hoje, mais do que nunca. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E essa pergunta, ou talvez uma ou duas perguntas, eu já reconheço, ela é meio esquisita, tá bom? E por ser meio esquisita, você talvez vá gastar menos de 2 minutos. Que 2 minutos? 30 segundos para respondê-la. Ou não. Mas para isso, eu preciso que você fique em pé só um instantinho. Será que você pode? Beleza? Eu queria que você identificasse 2 pessoas com as quais você vai responder essa pergunta. Você e mais 2. Será que você pode? E monta um grupo aí. Será que você pode? Cuidado, ninguém pode ficar de fora. Você identifica. Se você não conhece essa pessoa, diz teu nome para ela, caso você não conheça. Tá bom? Por favor, eu queria que você pudesse fazer isso, caso você não conheça. Ok? Ótimo. Se você a conhece, está tudo tranquilo. A primeira pergunta, que você vai demorar menos de 1 segundo para responder, é a seguinte. Pergunta, você tem ou já teve um aquário em casa, obviamente com peixes dentro, menos de 1 segundo para... Em casa. Alguém? Como eu não estou nos grupos, alguém pode me dizer quem tem ou teve um aquário em casa? Alguém? Beleza. Meu Deus do céu, a quantidade de gente que tem aquário em casa é absurda. Tem ou teve, certo? Por gentileza, você pode levantar a mão de novo só para eu ver? Cara, eu diria para vocês, olhando aqui, de relance, quase que 60% do nosso auditório teve ou tem aquário em casa. Agora, uma terceira pergunta. Qual é o nome que você daria a uma pessoa que tenta conversar com os peixes em casa? Vai lá, qual é o nome que você daria a essa pessoa?
que vai tentar conversar com eles. Tem problema. Beleza? Não, tranquilo. Obrigado. Jovens! João, tá comigo? Será que eu podia ouvir, já que eu não estou no grupo? Será que eu podia ouvir que nome você daria a uma pessoa que quer conversar com peixes? Doido? Eu ouvi doido, que é uma expressão um pouco mais derrogatória, mas eu ouvi aqui excêntrico, que é uma expressão mais elegante. Não tenha dúvida. Tem alguma outra entre o derrogatório e o elegante? Hã? Amoroso. Olha que coisa fantástica. O quê? Aquaman. É, exatamente, exatamente. Você falava de bichólogo. Fala, Cristina. Olha, uma pessoa empática, que coisa fabulosa. Agora, uma pergunta um pouco mais complicada. Se você quisesse, de fato, se comunicar com os peixes, de uma maneira que eles entendessem, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Vai lá, conversa aí, eu vou te dar menos de um minuto. Como eu não estou nos grupos, vocês podem se sentar agora. Eu só queria ouvir qual é a melhor maneira. Qual é a melhor maneira? Eu tenho ali, a melhor maneira de eu conversar com o grupo, com os peixes, é dando comida a eles. Beleza, acho que não resolve muito problema, porque eu só estou dando comida, mas eu não estou conversando com eles. Mas beleza. O que mais? Beleza, atenção, atenção. Eu vejo aqui mexendo a boca, mas talvez não resolvesse o problema, porque mexer a boca, acho que eu não me comunico com ele. Eu falava aqui, a resposta que eu quero está aqui, mas fala você. Você tocaria no vidro ali, e eles se aproximam. Mas imagina o seguinte, imagina eu chegando, acordando de manhã, olhando para os peixes, tocando no vidro e dizendo: olá, Pedrinho, supondo que um dos homens do peixe seja Pedrinho. Olá, João, beleza, eu toco. Todas essas formas até agora não são radicais para a comunicação. Tem uma maneira de eu me comunicar de maneira muito forte com os peixes. Eu entrar na água. Problema, eu não tenho no meu próprio corpo, no meu próprio organismo, as características e as condições que me fariam sobreviver dentro da água, certo? Para eu entrar na água, vamos ao óbvio, e me comunicar diretamente com os peixes, eu teria que me tornar um peixe. Só sendo um peixe na água, eu poderia me comunicar de maneira efetiva com os peixes. Acontece que aí tem um problema. Sabe qual? Se eu me tornei um peixe, vamos lá, hein? Eu deixei de ser um humano. Se eu mergulhei no aquário e me tornei um peixe, eu deixei de ser quem eu sou? O silêncio me indica, e aí? E agora? E agora? Agora imagina uma coisa. Imagina que eu tivesse a capacidade de continuar sendo quem eu sou, um ser humano, e me ajuda aqui, numa escala de 0 a 5, tá? 0... Quem dera ser um peixe. Mas o Fagner me ajuda poeticamente, filosoficamente, ele talvez... Veja o seguinte, numa escala de 0 a 10, presta atenção, você já reparou como o ser humano é complexo?
Você por como a gente é complexo? Tem alguém aqui que não é complexo? Tem alguém aqui que não é complicado? Levanta a mão. Se você levantasse a mão, eu tinha uma notícia para te dar. Você não sabe da sua complexidade. Eu só vou dar um exemplo de 1 milhão que eu poderia dar. Um exemplo de 1 milhão que eu poderia dar. A gente é tão loucamente complexo que a gente tem a mania de eleger nossos perseguidores. Sabe o que é isso? Eu entro no lugar, estou quieto, sentado, e de repente eu começo a olhar para as pessoas e dizer assim, a Érica está me olhando atravessado. Para que uma coisa mais louca do que essa? Não. O Fernando não gosta de mim. Cara, suposições, criações. Isso é só um exemplo do grau de complexidade. Qual é a chance? Vem comigo. Qual é a chance de um peixe entender a complexidade que um ser humano tem? Numa escala de 0 a 5, onde 0 o peixe tem baixa capacidade de entender e 5 o peixe tem a alta capacidade de entender a complexidade que é um ser humano. 0, 5. Veja o seguinte, por mais que eu me tornasse um peixe, por mais que tivesse uma versão de mim dentro do aquário, os peixes ainda, olhando aquele peixinho que eu me tornei, não poderiam dizer que entendem tudo a meu respeito. Está rápido demais? Vou voltar. Imagina que eu ficasse fora do aquário, eu fosse Eduardo, eu criasse uma versão de mim mesmo dentro do aquário, mas eu continuava sendo Eduardo, mas eu também era a minha versão lá dentro do aquário. E o nome desse peixinho, eu vou dar o nome a esse peixinho. O nome desse peixinho, sabe qual é o nome que eu daria a ele? Jesus. Jesus é esse peixinho que um ser absolutamente misterioso, eu criei uma versão de mim mesmo para eu me comunicar com as pessoas. Deus, vamos agora traduzir a metáfora. Sabe quem é o aquário? Sabe o que é o aquário? O aquário é esse mundo que a gente vive. Os peixes somos eu e você. Deus é essa figura absurdamente misteriosa que não pode ser apreendida definitivamente por nada nem ninguém. Mas pelo fato de ser misterioso, ser um mistério, não ficou isolado sem que ninguém pudesse ter cognição, capacidade de saber dele. O que ele faz? Deus cria uma versão humana de si mesmo. Assim como eu poderia entrar no aquário e criar uma versão de mim para me comunicar com os peixes, Deus cria uma versão de si mesmo e essa versão se chama... É por isso que muita gente nova, que não conhece essa história, tem uma dificuldade de dizer, mas quem é Deus? Jesus era Deus, Deus e Jesus, que confusão. Me desculpem repetir-me, mas eu tentava falar isso para um colega, professor que é especialista em marketing, e ele falou, cara, o problema do teu Deus é que ele é complicado demais. Tinha que simplificar essa parada. As pessoas não vão entender isso. Porque Deus está aqui, Jesus está aqui, mas Jesus é Deus, não, como é que... Imagina. Por isso que a linguagem própria do mistério é a metáfora. É por isso que eu estou usando para tentar explicar. Deus entra na história, Deus assume uma versão humana de si mesmo, mas essa versão humana de si mesmo, assim como se eu entrasse no aquário e me tornasse um peixinho, essa versão humana de si mesmo não esgota quem Deus é. E aí, Jesus entra na história e faz mais. Jesus ensina a gente 2 coisas, das muitas. Ele ensina a gente a se relacionar com Deus, por outras palavras, a versão humana de Deus ensina os outros seres humanos a se relacionar com Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que Jesus ensina para a gente é como ser humano. Ele não só ensina a gente, peixe, a conversar com aquela pessoa que está fora do aquário, mas ele ensina a gente a continuar sendo peixe e o melhor peixe possível. Por isso que uma das coisas mais sérias que a gente possa fazer com Jesus é achar que Ele quer o tempo todo nos tirar do aquário e nos fazer parecidos com Deus, que é um ser para além de toda a compreensão. Deus quer que a gente seja o melhor humano possível.
Porque não tem erro, não é pecado. Nós, seres humanos, não estamos destruídos por nada. Nada, nem o pecado destruiu a beleza que há no ser humano. E Jesus quis nos mostrar que nós podemos ser humanos. Porque, como diria um teólogo, quando olhamos para Jesus e vimos a sua humanidade, só tem uma coisa que a gente poderia dizer: humano assim só podia ser Deus mesmo. É tão humano, que ao mesmo tempo tão divino. O que a religião fez conosco? Arrebentou tudo aquilo que é humanidade, tudo que é da humanidade não presta, tudo que é da humanidade não presta, só o que presta é o de Deus, só o que presta é o de Deus, esquecendo que a humanidade bela, bonita, perfeita, é uma manifestação do divino entre nós. E aí o que a gente faz? Por isso que a gente está sempre dizendo, para a glória de Deus, é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Me repito, como se Deus fosse um pai absurdamente inseguro, que precisa dessa afirmação o tempo todo. Aí, essa versão humana de Deus teve duas grandes fases na sua vida. Eu queria que você me acompanhasse com elas. Duas. A primeira fase vem do batismo até um negócio que eu vou chamar com você aqui, a crise da Galileia. A crise da Galileia. Gente, eu não tenho um vídeo aqui, mas eu até diria para você, Brasil afora, uma propaganda que foi veiculada por uma empresa chamada Red Bull. Quem toma energético aqui, levanta a mão. Show de bola. Beleza. Red Bull é uma empresa associada a esportes radicais. É uma empresa anti-establishment. Establishment é aquilo que está estabelecido. E o Red Bull faz uma propaganda absolutamente irreverente sobre Jesus. Pena que eu não a tenho aqui. E a propaganda é a seguinte: Jesus aparece naqueles desenhos, todo mundo que já assistiu uma propaganda no Red Bull, sabe aqueles desenhos? Jesus aparece assim, está Pedro e os discípulos no barco, Jesus aparece assim, e aí galera, com essa linguagem, e aí galera, já deu hoje, hein? Ele diz assim, Jesus, como é que você consegue andar sobre as águas? Ele diz, cara, não, isso não é milagre não, é só olhar onde não tem pedra. Aí ele diz assim, Jesus, a propaganda é engraçadíssima. E eu passo na sala de aula. E eu checo. Você se ofende com isso? Você não se ofende com isso? Ontem, na cidade de São Paulo, eu passei a propaganda na sala de aula. Um aluno levantou e disse, essa propaganda me ofende até o fundo da alma, porque está negando um milagre. Em tempo, não existe qualquer desrespeito se alguém olhar para você e dizer assim, Deus não existe. Essa pessoa não está te desrespeitando. Ela está? Ela está discordando de você. Não existe nenhum desrespeito em alguém dizer assim, este milagre não existiu. Essa pessoa está discordando de você. Ela não está desrespeitando. Você vai entender porque eu vou te dizer isso daqui um pouquinho. Sabe por quê? Porque quando alguém discorda com a gente de maneira gentil, educada, respeitosa, essa pessoa não está desrespeitando a gente. Ela está chamando a gente para um diálogo. E na hora que ela está chamando a gente para um diálogo, sabe o que eu tenho que trazer à mesa? Argumentos convincentes para ela. Não bater a mesa e dizer, você está me desrespeitando, e se eu tiver poder, está preso, porque está me desrespeitando. Porque muito daquilo que na história se chamou de desrespeito, nada mais foi do que discordância. Mas se eu tenho poder de polícia, poder de Estado na minha mão, o que eu vou fazer? Prender quem discorda de mim. Se eu tenho poder religioso. E aí, uma aluna que chegou e falou para mim, no intervalo, falou assim, professor, eu fiquei com medo de falar aquilo com meus colegas. Mas eu gostei tanto dessa propaganda, e ela olhou para mim e falou assim, eu não acredito em Deus, mas será que eu estou sendo desrespeitosa assim? Eu achei a propaganda muito legal. Aí eu falei, por que você gostou da propaganda? Ela falou assim, eu não acredito em Jesus, mas essa propaganda me mostrou um Jesus tão perto de mim, mas tão perto de mim, que eu acho que eu vou dar uma chance a esse negócio. Eu estou falando isso porque quando eu digo para você que Jesus, na vida de Jesus teve duas fases, uma do batismo até a crise da Galileia, é porque todas as vezes que Jesus fica muito humano, muito perto da gente, a gente começa a ficar com arrepios. Mas Jesus teve uma crise.
E no primeiro momento da sua vida pública, que começa do batismo até a crise da Galileia, nesse primeiro momento, gente, quando ele vem a público, e os céus se abrem, uma pomba desce sobre o seu ombro, se escuta no céu, esse é meu filho amado, e ele se apresenta ao mundo dizendo, eu sou o filho amado de Deus. Daqui até aqui, sabe o que aconteceu com Jesus? Daqui até aqui. Se você quiser saber biblicamente, se você vai para Mateus, do capítulo 3, do capítulo 4, mais ou menos, capítulo 3, até Mateus 16, é a primeira fase. Sabe o que acontece aqui? Jesus literalmente bombou. As pessoas começaram a segui-lo, multidões começaram a segui-lo, e ele começou a servir as multidões, servir as multidões, servir as multidões, servir as multidões. E o legal de você ler as 4 biografias de Jesus juntas, olhar, perceber os detalhes históricos, é que Mateus não faz isso bem, Lucas não faz isso bem, Marcos não faz isso bem, mas João chega a partir do capítulo 6, João identifica um dos momentos mais conflituosos de Jesus. Esse primeiro momento, pá, só bombando, galera chegando, vidas respondendo ao seu chamado. Aí, João, no capítulo 6 de João, Jesus começa a endurecer o discurso. Multiplica pães, a galera vem até ele, e ele diz assim, vocês estão atrás de mim por causa dos pães. Vocês não estão atrás de mim por causa do caminho que eu estou propondo para vocês. Todo aquele momento inicial de sucesso do ministério, todo aquele momento de sucesso numérico do ministério, começa a cair por terra por conta do fato de que ele endurece o discurso. E quando eu digo quem endureceu o discurso, sabe quem endureceu o discurso? Ele dizer para as pessoas o seguinte, amigos, amigas, esse negócio é mais sério do que comer pão apenas. Esse negócio é mais sério do que ter apenas cura física. Esse negócio requer de nós uma entrega, um compromisso, um grau de amor mais sério do que simplesmente um milagre. É como se Jesus dissesse para o povo, dizendo assim, cara, o que vocês querem é milagre, isso é mole. Sabe o que é difícil? Amar. O que vocês querem? Vocês estão com fome? Pô, pão está aqui. Isso é mole. Sabe o que é difícil? Não comprar um discurso de ódio. E aí Jesus vai aprofundando a tal ponto que ele chega a esse momento, quando ele endurece o discurso, dá uma olhada no que acontece. No momento que ele endurece o discurso, muitos de seus discípulos ouviram isso e disseram, é um discurso duro demais para engolir. E depois disso, muitos discípulos o abandonaram. E não queria mais nenhuma ligação com ele. E então, Jesus olhou para o grupo que o seguia mais de perto, porque essa galera que abandona era um grupo mais amplo. Ele olha para os 12, para as pessoas mais importantes para ele naquele momento. Jesus olha para eles e diz assim, vocês também querem me abandonar? Gente, presta atenção à pergunta de Jesus. Cara, o impacto do abandono, o impacto de endurecer o discurso, foi de tal ordem que as pessoas começaram a abandoná-lo. Posso dizer um negócio para você? Sabe qual é a necessidade número 1 que eu e você temos e que Jesus também tinha? Como humano que era? A gente quer ser amado. E é duro você vir pessoas que abandonam, que te deixam por causa de um determinado discurso. E Jesus vai lá e olha para os seus discípulos mais chegados, os 12, e diz a eles, eu vou dar a oportunidade, vocês também querem me abandonar? Quem conhece a história sabe que o aluno mais peralta de Jesus, que se chamava Pedro, o que Pedro responde? Jesus, claro que não. Para onde a gente vai? Se só você tem as palavras de vida eterna. Sabe como é que esse texto termina? Ou acho que ele deveria terminar? Jesus abraçando Pedro, chorando e dizendo, cara, obrigado, porque nesse momento eu estou muito vulnerabilizado emocionalmente. Sabe o que Jesus diz? Logo depois dessa confissão linda de Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim, e para os discípulos, tem um diabo entre vocês. Um vai me trair.
Eu lendo esse texto ainda hoje pela manhã, me deu a sensação de que Jesus estava num processo de crise tão intenso, que mesmo uma manifestação de afeto parece não ter lhe suprido aquilo que ele precisava. E naquele momento ele ainda endurece mais ainda e diz a alguém que vai me trair. O curioso, e aí congela, curioso, é que se você sai desse texto e vai para Mateus, diz-nos de imediato que Jesus vai para as bandas de Cesareia de Filipos, que era um lugar na Galileia, longe do primeiro momento de sucesso do seu ministério. Ele vai para uma região tranquila, mais de retiro, e ali ele anda. Por favor, gente, por favor, se eu te perdi, me encontra aqui de novo em termos de prestar atenção. Imagina, Jesus andando, devagar. A essa altura, não só os discípulos abandonaram. Todas as autoridades religiosas mais importantes que faziam a cabeça do povo, imagina, os youtubers, os Instagrams, influencers, os jornais, a televisão, todo mundo dizendo, esse cara é lunático, mais um mercador de ilusão, mais um falso profeta. Quem aguenta isso? Quem aguenta acordar amanhã aqui, ir para o trabalho, e na hora que você entrar no corredor, todo mundo está assim, tá vendo, Eduardo? Maluco. Aí tu volta e diz assim, falou o que de mim? Não, nada não, a gente está dizendo que você é um cara muito legal. Eu dei as costas, maluco. Quem aguenta isso? Os seus amigos mais próximos abandonando. As pessoas mais influentes da sociedade dizendo que você tem demônio, que você é maluco, que você... Veja a pressão que estava sobre Jesus. E imagina Jesus caminhando com seus discípulos. E olha a pergunta que ele faz. Vocês acham que eu sou quem? Essa é uma pergunta típica de alguém que está num processo muito próximo de uma crise de identidade, ou de uma crise de que alguma coisa não está indo muito bem. Vocês acham que eu sou quem? E aí ele faz uma outra pergunta, mais perigosa do que essa. A propósito, eu me lembro que uma vez, nossos filhos eram pequenos, eles tinham ido para passar um final de semana, e eu e a Márcia estávamos andando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Dia maravilhoso, feriado, fantástico, momento romântico. Eu faço a seguinte pergunta. Amor, o que você não gosta em mim? Nunca faça essa pergunta. Em nenhum momento da sua história. Porque você pode não estar preparado para responder para ouvir a resposta. Por mais romance, por feriado, lagoa, sol azul, não faça essa pergunta, a não ser que você tenha a capacidade de engolir ou de absorver com muita maturidade qualquer resposta que esteja do outro lado. Essa pergunta, você olhar para os teus amigos mais sérios e dizer assim, olha aqui para mim e diga, quem você acha que eu sou? Tem uma resposta que me irritaria profundamente. Se eu perguntasse para você, quem você acha que eu sou, e você dissesse, eu acho que você é o Fernando. Eu digo, peraí, cara, desculpa. Me xinga, me bota lá embaixo, só não diz que eu sou uma outra. Quando Jesus perguntou, quem vocês acham que eu sou? O que o povo está dizendo? Outra pergunta, o que o povo está dizendo a meu respeito? A galera está dizendo que você sabe quem é? Você é Elias e você é Moisés. Moisés representava a lei. Elias representava o profeta. Jesus veio, vou ser elegante, ressignificar a lei, estourando uma porção de coisas que nela existia, que não se sustenta. Ele estoura a perspectiva profética, no que diz respeito a dizer assim, a salvação do mundo está em Israel, em Jerusalém e no Messias. Ele quebra com tudo isso, e ainda assim, quando ele pergunta, ele diz assim, quem as pessoas dizem que eu sou? Moisés e Elias. Jesus, com toda a calma, sei lá, vai, continua caminhando, chega num sopé da montanha, tem 12 amigos. Quer ver um negócio? Quantos tem mais de um filho aqui? Levante a sua mão. Quantos tem irmãos aqui? Show de bola. Deixa eu te dizer uma coisa. Teu pai e a tua mãe não amam mais teu irmão do que você. Mas eu sei que você não acredita nisso, né? Não adianta te dizer. Não adianta te dizer. Sabe por quê? Sabe aquele presente enorme que você ganhou e o teu irmão ganhou um presente muito menor? Ainda assim você vai dizer, é menor, mas aí tem mais amor do que ali.
E o que a gente fica como pais o tempo todo? Ou quase que o tempo todo? Equilibrando essas coisas. Jesus fazia umas coisas loucas, porque tinha 12, e dos 12, ele tinha 3 amigos muito mais próximos. Pedro, Tiago e João. E não escondia. Como se dissesse, amigo, cresce do outro lado, brother. Dos 12, ele vai, pega 3, sobe a montanha. Os 3. E a montanha é o lugar, geograficamente, mais alto de uma região. E ali na montanha, na hora que eles estão lá, por favor, grava o que eu vou te dizer. Acontece um negócio que entraria para a história das biografias de Jesus como a transfiguração. Vem comigo. A palavra transfiguração não leva você à ideia de uma outra figura, se assim, tipo assim, eu me transfigurei. Exemplo. David, vem aqui, vem aqui. Seu Miguel, boatos existem que o Davi só faz isso com flamenguista, tá? Não compra esse negócio aí que é para todo mundo, não que é só flamenguista. A ideia da transfiguração é a seguinte, literalmente, você está me vendo aqui e houve uma transfiguração, que é a seguinte. Claro que eu vindo aqui para trás, vocês vão perder em beleza e elegância, mas eu não tinha um outro exemplo. Transfiguração dá ideia, olha que coisa, transfiguração é eu me transformar numa outra figura. Não é isso? Nesse caso, valeu David, nesse caso, se diz que lá em cima Jesus se transformou, houve uma transfiguração, em que figura Jesus se transformou? Vou te dizer, em nenhuma, porque a transfiguração nada mais foi, sabe do quê? Uma forte iluminação sobre o rosto que Jesus tinha, sobre a roupa que Jesus tinha, que inclusive Marcos vai dizer que ela foi de uma brancura tal que nenhum lavandeiro da terra poderia fazê-lo. O curioso é que Jesus não se transfigura numa outra coisa, ele simplesmente é iluminado naquilo que é, como se Deus quisesse dizer o seguinte: eu não quero que vocês deixem de ser peixes, eu só quero que, em sendo peixes, vocês reflitam quem eu sou. Era um ato de afirmação da nossa humanidade que, quando vivida na sua plenitude, reflete a divindade. E aí, meus caros, aparecem nessa história Moisés de um lado e Elias de outro. Leis e profetas. E aí tem uma coisa. Cara, num ambiente desse, você pode imaginar o que é você estar no sopé de uma montanha, uma experiência sobrenatural dessa acontecendo, abrindo, Pedro levanta e diz assim, Senhor, eu queria montar 3 tendas para a gente ficar aqui. Por isso que eu acredito que isso aconteceu, porque só uma pessoa muito sem noção para fazer um negócio desse. E tem uma coisa mais real na vida do que gente sem noção? Tem? Alguma coisa mais real na vida do que gente sem noção? Cara, o céu se abrindo, Moisés e Elias, esse aqui é meu filho amado, ali iluminando. Aí Jesus, Pedro disse assim, cara, vamos ficar nós 3 aqui, eu monto 3 tendas. Acho que Jesus deve ter olhado para o Pai, que era a versão, que era o Pai era o mistério, e a versão, ele, a versão humana. Jesus deve ter olhado e falou assim, tem que aguentar essas figuras. E aí, a montanha foi o lugar onde todas as fronteiras foram rompidas. A montanha, me permita a leitura, é o lugar onde a espiritualidade se sobrepõe a todas e quaisquer fronteiras. A religião fecha, mete fronteiras, a espiritualidade as ultrapassa todas. A religião, ela organiza, formata, disseca, a espiritualidade ultrapassa, ela nos deixa com o senso de que nada pode conter. A religião se alimenta do dogma, a religião se alimenta da regra, a espiritualidade se alimenta da vida. A religião, ela pode se tornar violenta. A espiritualidade, ela se torna para além de tudo. Jesus desce da montanha e enfrentaria o seu pior momento, ou um dos seus piores momentos. Mais tarde,
Jesus retomou suas atividades na Galileia, e ele não queria viajar pela Judéia. Galileia lá em cima, Judéia aqui embaixo. Mais tarde, Jesus retornou suas atividades na Galileia. Ele não queria viajar pela Judéia, porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para... Por quê? E aí, Jesus, num discurso forte, e aqui tem uma coisa, tinha uma festa, que os irmãos de Jesus disseram para ele, cara, se você quer ser conhecido, você tem que se mostrar. Jesus diz, vai vocês, vou ficar na minha. E o momento X da festa, que era no templo, tinha um momento forte na festa, que era um ritual com a água, se botava-se uma bacia d'água e tal. E era o momento, passavam-se 7 dias, e chegava naquele momento, era o momento da água. Jesus foi, me parece que botou boné, óculos escuros, ficou olhando a coisa. No último dia da festa, no momento da água, ele entra no cenário e diz assim, aí galera, eu sou a água da vida. Quem beber de mim, jamais terá sede. Ou seja, está vendo toda essa ritualística aqui? Ela tem o seu lugar, não necessariamente é problemática, mas eu quero dizer o seguinte, tudo isso aqui aponta para uma coisa, para o fato de que eu sou a água da vida. Quando os religiosos ouviram aquilo, olha lá, era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus mandou uma porção de anjos cortar a cabeça de geral, porque Jesus era o cara. Me parece que não está escrito não, né? Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Meus jovens, por favor, a montanha, e aqui eu termino, a montanha foi o lugar onde Jesus se reencontrou com sua própria identidade, foi o lugar onde ele se reencontrou de maneira fortíssima com Deus, do qual ele era a sua versão humana. A montanha foi o lugar de onde ele olhou toda a sua história, de cima para baixo. A montanha é o lugar onde, assim como ela é o topo mais alto de uma geografia, a montanha é o lugar que nos ensina que nada nem ninguém pode conter a força, a beleza do Deus que se revela para além de qualquer fronteira. Eu queria, a essa altura, fazer 2 pequenas afirmações antes da gente assistir um vídeo. A imagem que Jesus me ensinou a ter de Deus é uma imagem onde eu posso dialogar com Deus. Eu, inclusive, posso falar besteira com Deus. A imagem, inclusive, que os salmos me ajudaram a construir sobre Deus, é uma imagem onde eu posso, inclusive, pedir a Deus coisas do tipo, Deus, dá um infarto para o meu chefe lá no trabalho. Essa é a linguagem da oração bíblica. A linguagem e o Deus que Jesus Cristo me ensinou a ter, é um Deus que senta comigo, acolhe a minha oração, por mais sem noção que ela seja. Em nome dessa liberdade, eu diria a Deus que eu acho que Ele fez 2 coisas erradas. E você está dizendo, tu não tem medo de um raio cair na tua cabeça não, porque você está dizendo que Deus fez 2 coisas erradas? Eu digo, não. Porque eu acredito no Deus de Jesus Cristo, não num demônio temperamental. E aí, eu acho que você fez 2 coisas erradas. E Deus poderia dizer, filho, lembra que você é peixe e eu sou esse mistério, mas vá lá. Quais foram as 2 coisas? Primeiro, tudo aquilo que é de fato, tudo não, mas boa parte daquilo que é prazeroso, faz mal. Acho que o senhor fez isso errado. Ou não é verdade? Eu queria ir no Dr. Osmond, ele olhar para mim e dizer assim, fala para mim qual é a tua dieta. Salada de manhã, sopa de salada de noite, café da manhã, alface. E Osmond olharia para mim, no mundo que eu criaria. Está errado. Batata frita no almoço.
de noite, por favor, 4 copos de sorvete diários. Ou então, bolo de aipim com coco. Ou então, pãozinho francês, como a gente estava conversando ontem, conversando com uma pessoa, ele disse assim, cara, poxa, engordei muito e tal. Ele falou assim, cara, tem um amigo que emagreceu cortando pão. Ele olhou para mim e falou assim, eu também, cara. Eu corto em 2 bandas, meto manteiga em cima e caio dentro. Eu falei, show. Não seria fantástico, cara? Não seria fantástico que um pão francês não fizesse mal a gente? Essa é a primeira coisa que eu faria para a gente. A primeira coisa que eu diria assim, Deus, cara, por que batata frita entope minhas coronárias? Primeiro erro. O segundo erro que eu diria eu acho até assim, que nem foi de Deus, mas a cópia, ou melhor dizendo, a semelhança que existe entre religião e espiritualidade, me permitam a redundância, a semelhança é tão semelhante, religião e espiritualidade, às vezes, são 2 coisas tão semelhantes que fica difícil a gente discernir o que é uma e o que é outra. E isso atrapalha a gente, porque eu queria ter sinais muito claros de uma coisa ou outra. Às vezes, elas estão muito juntas. Mas quem sabe tem uma maneira. Ou quem sabe, eu e você saibamos a diferença. Vocês ouviram falar de um jovem, eu vi a foto dele, aquilo me doeu o coração, porque eu vendo as nossas crianças aqui, eu falei, poxa, esse menino podia ser, quem sabe foi. Tem um menino que cresceu nas favelas da Ilha do Governador e se tornou o maior traficante, pagando só de propina mensal 400 mil reais à polícia. Se tornou um cara com a capacidade de dominar as milícias, um garoto. Você sabe o que aconteceu com ele, né? Foi assassinado ou morreu, como queira a narrativa. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se esse menino veio de uma escola dominical, se a mãe dele se converteu, começou a falar com ele. O certo é que ele acordou de manhã, e ele dominava toda a área, e ele disse assim, a partir de hoje, nenhuma religião é permitida aqui. A gente só vai permitir Jesus Cristo e a igreja evangélica. Você vê que o meu papo com Deus é sem noção, porque eu disse que a gente não sabe separar religião e espiritualidade. Vejam como a gente sabe separar. Isso que esse nosso jovem fez, é religião ou espiritualidade? É óbvio. Porque tudo aquilo que atenta contra a vida, tudo aquilo que restringe, tudo aquilo que simplesmente coloca de maneira louca a gente numa perspectiva do ódio, da contra a vida, isso é religião. Agora eu vou te mostrar o que é espiritualidade. Isso a gente ajuda a reconhecer. O Paquistão foi um país que foi dominado pelo Talibã, que é uma área absolutamente terrorista e sectária do Islã. E no Talibã, na religião radical, clitóris de mulheres são extirpados porque elas não podem sentir prazer. Beleza? 2, mulheres não podem sair de casa sem os seus maridos. 3, meninas irem para a escola, que absurdo. Olha como fica fácil. Religião ou espiritualidade? Olha que coisa interessante. Aí observa. Uma menina chamada Malala simplesmente diz assim, quem é o Talibã para dizer que eu não vou para a escola? E sabe quem era o Talibã? A força militar e religiosa mais poderosa da sua sociedade. E sabe o que ela faz? Ela continua indo para a escola e ela mete um blog, bota lá na internet assim, quem são vocês para desafiar o meu direito de ir para a escola? Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Essa menina cresceu num lugar onde, muito provavelmente, ela deve ter visto clitóris de mulheres serem extirpadas com as próprias mulheres cantando. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Quem que você acha que deu força a essa moça para fazer isso? Aí o que acontece? Um dia ela volta no ônibus para a escola, entra um guerrilheiro talibã. Se é guerrilheiro, logo não é espiritualidade, só pode ser algum tipo de religião. Entra e diz no ônibus, quem é Malala aqui?
silêncio se estabelece. E ele diz, vou matar geral. Ela dá um passo à frente, diz, sou eu. Ele pega a arma e dá um tiro nela, no rosto dela. Ela sai dali, entra em coma. Seus pais desesperados. Quem que você acha que tirou Malala da UTI? Quem fez isso? Dada como morta, os médicos chegam, cuidam dela, e Malala sai de lá. Se torna uma das vozes mais absurdamente poderosas do nosso tempo. Tem um trailerzinho, só clicar em cima, se a gente conseguir. There's a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. Tonight, Malala remains in intensive care. She was shot in the head for daring to suggest girls should go to school. Me and my wife, we cried all the night. The doctors told me she will survive, but she may not be the same as she was. They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, a little bit that much. Who would you have been if you were just an ordinary girl from the SWAT Valley? I'm still an ordinary girl, but if I had an ordinary father and an ordinary mother, then I would have 2 children now. This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one. My father said, have you forgiven them? You've never felt angry? No. I want people to learn from the experience I had. Very nice to see you. Nice to see you. A woman is more powerful than you. What? In this new school, it's hard. Physics, 61%. Do you think you could ever ask a boy out on a date? Roger Federer. You like him? I like his haircut. When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once. You named her after a girl who spoke out and was killed. Almost as if you said she'll be different. You're right. I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many. And our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen. They can change the world. My father only gave me the name Malala. He didn't make me Malala. I chose this life and now I must continue it. Sabe o que é transfiguração? É quando Deus se transfigura e faz-se presente neste mundo, fora das fronteiras que a gente possa imaginar. Porque Malala é uma expressão cristológica do ser de Deus. É Deus presente nesta vida. E eu lhes digo que eu e você, se caminharmos com Jesus, seremos reféns de uma esperança, na qual o Deus que se revela em Jesus Cristo, vaza para todas as bordas, sobe, se revela na montanha, para mostrar que a montanha é o lugar mais alto de uma geografia, de onde a gente pode ver de maneira muito, muito, muito mais ampla. Todas as vezes que o amor, a graça, a justiça, a verdade, o bem e a vida estão presentes, eu tenho uma notícia para dar a vocês. Ali está a presença de Deus e ali está a presença da espiritualidade. Pode não estar da religião organizada, mas da espiritualidade que está para além dela. Ali está Deus. Fecha teus olhos por um instante.
Querido e querida, eu sei que você está com os olhos fechados, eu te aconselho a continuar assim, mas imagina aí na tua mente, eu vou colocar uma mão, a minha mão esquerda, no lado esquerdo do meu peito, e eu vou colocar a minha mão direita na tua direção. Se você não conseguir imaginar, abre os seus olhos por fração de segundos, que você vai ver esta cena. E esta mão colocada sobre o meu coração e colocada na tua direção, é para dizer que eu quero abençoar o meu coração e o teu coração nesta manhã. E quero dizer para mim e para você que o fato de Deus nos amar profundamente deve nos levar a uma busca profunda para amá-lo de volta. O amor dele não nos isenta de uma vida cheia do desejo de não decepcioná-lo. Jesus nos ensina que quando a gente convive com uma pessoa muito generosa, a gente deveria fazer de tudo para não abusar da generosidade desta pessoa. Quanto mais amados e amadas eu e você somos por este Deus, me permita, mais escravos e escravas somos daquilo que esse Deus de amor pede que sejamos. Ser amado, ser amada, não é uma carta em branco para a gente escrever o que a gente quer, mas é para a gente construir essa história ao lado dele. Meu querido e minha querida, eu levanto a minha mão para o meu coração, para o teu coração, para orar por mim e por você, para que a gente possa, nesta manhã, celebrar a glória do Senhor hoje aqui, que está neste mundo. E eu oro por mim e por você, para que a gente seja figuras de Deus aqui. E figuras de Deus não têm uma outra cara, senão a nossa mesma. O que acontece na transfiguração é uma iluminação do que somos. Deus transparece através de nós. Que eu e você, que a gente seja portadores da vida, da graça, da justiça, da liberdade. E que em tempos de tanto ódio, que a gente se afaste disso. Que eu e você possamos construir, continuar construindo esse caminho ao lado daquele que ousou subir na montanha. E quando volta da montanha, porque aquele é o lugar mais alto da terra, ele vê tudo com mais clareza. E fez isso para nos ensinar. Eu falo isso. Eu nem precisava dizer assim, mas falo isso. Oro assim. No nome de Jesus. Esta pessoa absolutamente incrível, a quem a morte sequer pôde conter, e que ressuscitou, e o seu espírito vive naqueles que estão a favor da verdade, da justiça, da liberdade, do amor, da graça. Que a gente se livre das prisões religiosas e a gente viva uma vida cheia de Jesus, que não é uma vida que nos faz que dá liberdade de fazer o que queremos, mas de uma vida comprometida com tudo aquilo que Ele foi e é para a gente hoje. Que seja assim, no nome dEle. Amém.